Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui, né? Agora trazendo então alguns exemplos, alguns exercícios resolvidos sobre as propriedades da radiciação, né? Aplicado isso em algumas expressões, tá? Então, vamos lá. Primeiro caso, né? Nós temos aqui a raiz cúbica de 16 mais a raiz cúbica de 81. Uma coisa que a gente precisa saber, né, que para poder somar raízes, né, ou somar radicais, é necessário que nós tenhamos o mesmo radical. Tá? O mesmo radical, eu quero dizer que ele tem o mesmo índice e também tem o mesmo radicando. Tá? Eles devem ser exatamente iguais. Tá? Então, o que nós podemos fazer neste caso? Tá? Essa soma de raízes aqui. Né? A gente vai poder tentar simplificar essa expressão. Tá? Exemplo, o 16. Tá, gente? O 16, ele nada mais é que 2 elevado à quarta. Tá? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ali a gente pode obter isso pela fatoração. Tá? O 81, por sua vez, tá? Ele é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Tá? Então, 81 ou 9 vezes 9, né? 9 vezes 9 é 81. Só que daí o 9 é 3 vezes 3, então você vai ter 3 vezes 3 do primeiro 9, 3 vezes 3 do segundo 9. Tá? Então, nós vamos ter aqui 3 elevado à quarta. Certo? Aplicando as propriedades que a gente viu anteriormente, tá? O que pode ser feito? Né? Note que a potência é 4 e o nosso índice ele é 3. Tá? Então eu vou usar aqui a propriedade de potência para descrever 2 elevado à quarta como 2 elevado à terceira vezes 2. Mas vou usar o mesmo procedimento para o 3 elevado à quarta. Tá? A gente vai ter aqui 3 elevado à terceira vezes 3. Tá? Isso eu estou fazendo exatamente para deixar os valores, ou deixar um dos valores, um dos fatores, né, na mesma ordem ou no mesmo índice que eu estou trabalhando com meu radical. Tá? Então nós teremos aqui, né, agora, aplicando a propriedade, olha, eu tenho um produto dentro dessa raiz. Né? Se eu tenho um produto dentro dessa raiz, eu posso separá-los, né, em um produto de radicais. Então, eu vou ter a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes a raiz cúbica de 2. Tá? Mais a raiz cúbica de 3 ao cubo vezes a raiz cúbica de 3, certo? Então, nós teremos aqui que número elevado ao cubo, né, que dá, no caso, o nosso radicando. É o próprio 2, então nós teremos aqui 2 vezes a raiz cúbica de 2, mais 3 vezes a raiz cúbica de 3. Tá? Note que nós temos aqui um radical e aqui um segundo radical, eles são diferentes, então eu não posso realizar a soma entre eles. Se eles fossem iguais, né, quando eu digo iguais, você ter, né, a raiz cúbica de 2 é a raiz cúbica de 2, ou a raiz cúbica de 3 é a raiz cúbica de 3, a gente poderia somar essas expressões. Tá? Vamos fazer mais um exemplo. Nós temos aqui então raiz quadrada de 2 sobre 3, mais a raiz quadrada de 8 sobre 2. Tá? O 8, a gente viu que ele é 2 elevado ao cubo, né? Então, raiz quadrada de 2 sobre 3, mais a raiz quadrada de 2 elevado ao cubo, dividido por 2. Tá? A gente chega nesta expressão aqui. Agora, o que é a raiz cúbica, né? A raiz quadrada de 2 elevado ao cubo? Nós teremos aqui raiz quadrada de 2, que é um número irracional, dividido por 3, mais
a raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Dividido aqui, então, por 2. Né? Esse meu 2 ficou bem feio. Vamos arrumar. Né? Dividido por 2. Tá? Então, continuando, né? A gente pode aplicar a nossa primeira propriedade e termos, então, raiz de 2 sobre 3 mais a raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 2 sobre 2. Agora, a raiz quadrada de 2 ao quadrado, ela é 4, é 2, né? É o próprio 2. Então, nós teremos aqui raiz de 2 sobre 3 mais 2 vezes a raiz de 2 sobre 2. Olha o que vai acontecer aqui. Lembra que eu comentei no outro vídeo da questão de operações inversas, né? Se cancelam. Você está multiplicando pelo 2 e você está dividindo pelo 2 nessa parcela da sua soma. Então, a gente pode cancelar esse 2 com esse 2. Né? Então, houve o cancelamento da operação. O que sobrou para nós? Raiz quadrada de 2 sobre 3 mais a raiz quadrada de 2. Tá? Aqui vai ter então a relação de soma de frações. Note que você tem raiz de 2 e tem raiz de 2. Eu fiz um vídeo, né, depois talvez eu deixe linkado para vocês, falando de soma, né, um método prático de soma. Qual que é o método prático de soma? Né? A gente vai fazer o seguinte, ó, 3 vezes 1 são 3. Vou fazer raiz de 2 vezes 1, que é a raiz de 2. E vou fazer 3 vezes a raiz de 2 do outro. Tá? Então a gente ficou com raiz de 2 mais 3 vezes a raiz de 2. Pessoal, vamos entender isso aqui também. Né? Pessoal, imagina que eu tenho o seguinte. Eu tenho uma maçã mais 3 maçãs. Tá? Uma maçã mais 3 maçãs. Você vai totalizar 4 maçãs. Só que no lugar de maçã é a raiz de 2. Então eu tenho uma raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Então eu vou totalizar 4 vezes a raiz de 2 sobre 3. Tenho aqui então a nossa resposta, tá? Para a resposta de forma mais simplificada, né, possível, para a soma entre raiz de 2 sobre 3 mais a raiz quadrada de 8 sobre 2. Tá? Então, processo de operações, processos de simplificação e também o processo de soma, né, entre frações e raízes. Né? Note que no caso anterior a gente não fez esse procedimento exatamente por, né, as raízes serem diferentes. Né? Eu teria aqui uma maçã e uma banana. Né? Eu tenho 2 maçãs, 3 bananas. Certo? Eu não posso totalizar isso sendo 5 maçãs. Não posso totalizar isso sendo 5 bananas. Tá? Então, eu tenho 2 de um, 3 da outra, por isso que eu não pude fazer a soma. Tá? Vamos fazer aqui mais 2. Né? Então, nós temos aqui raiz quadrada de 125 sobre a raiz quadrada de 5, menos a raiz cúbica de 1000. Muito bem, pessoal. Propriedade, ó, são uma divisão, né, de radicais de mesmo índice. Né? Ambos são índices quadrados. Então, eu posso trocar aqui pela raiz quadrada de 125 por 5, tá? Menos a raiz cúbica de 1000. Gente, 1000 é, ó, 10 vezes 10 são 100. Se eu multiplicar por 10 de novo, eu tenho 1000, ou seja, 1000 ele é 10 elevado ao cubo. Tá? Agora, o que, que nós temos? 125 por 5 é 25. Então, nós vamos ter aqui raiz quadrada de 25 menos 10 ao cubo, ou seja, que número elevado ao cubo que dá 1000? É o 10, então menos 10. Nós teremos então desta operação, raiz quadrada de 25 é 5, então 5 menos 10, temos como resposta um número inteiro negativo, que é o menos 5. Tá? Então a resposta dessa expressão é menos 5. Perfeito? E vamos aqui para a nossa última, né? Que é a raiz da raiz da raiz da raiz. Tá? Então vou também falar aqui do processo de simplificação. Tá? Primeiramente, né, aqui é uma raiz quadrada da raiz cúbica da raiz quinta.
né? Então a gente pode usar aquele processo. A gente vai transformar isso em uma raiz só, na qual o índice da nossa raiz vai ser 2 vezes 3 vezes 5. Tá? De 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo são 8, tá? Mais 1, depois vocês vão verificar o que eu vou simplificar. Nós teremos então a raiz de 2 vezes 5, 10 vezes 3, 30. Então, a raiz de índice 30 de 8 mais 1, que são 9. Tá? Agora eu vou falar de um processo de simplificação, certo? O que é o processo de simplificação? O que é o 9? Tá, gente? O 9 é o 3 elevado ao quadrado. Tá? Então, a gente tem aqui raiz de 30 de 3 elevado ao quadrado. Tá? Como, tá? A questão do radical, né, da radiciação, seu processo, né, a operação inversa da potência, tá? Consiste que esse expoente ele é divisível, né, ele vai ser dividido por este expoente. Note, 2 ao quadrado por 2. Na realidade, eu vou fazer 2 dividido por 2 dá 1. Não, opa, aqui é 5, né? 5 ao quadrado, né? Vou fazer 2 dividido por 2, ele dá 1, que a resposta retorna 5. Né? 10 elevado ao cubo na raiz de índice 3. 3 dividido por 3, ele dá 1. Então, a resposta é 10 elevado a 1. Então, eu posso reescrever essa expressão como 3 elevado ao 2 dividido por 30. E 2 dividido por 30 pode ser simplificado. Ele vai ser 3 elevado a 1 quinzeavos. 1 sobre 15. Tá? Então, note que o denominador do nosso expoente, tá? Ele é o índice da raiz, enquanto que o numerador do nosso expoente, ele é o expoente do nosso radicando, né? Da nossa base. Né? Então, nós podemos reescrever essa expressão como a raiz de índice 15 de 3. Tá? Ou seja, a raiz quadrada da raiz cúbica da raiz quinta de 2 elevado ao cubo mais 1 é igual à raiz de índice 15 de 3, tá? Que no caso é um número irracional. Tá? Pessoal, espero que esse conjunto de vídeos, né, ajudem vocês no estúdio, no estudo de vocês, tá? E eu vou estar trazendo o próximo vídeo falando sobre o produto de radicais com índice distintos, como que a gente pode estar realizando, tá? Grande abraço, fui!